Você já teve a sensação de estar vivendo em um lugar que funciona, mas não se explica? Como se a vida andasse, as coisas acontecessem, mas lá no fundo ficasse uma pergunta baixinha. Como foi mesmo que eu vim parar aqui? Olá, eu sou Luiz Rodrigues, estudante do livro Universo em Desencanto. O que eu vou compartilhar aqui é a minha interpretação pessoal da leitura desse livro. Uma tentativa de organizar em voz alta o que eu tenho entendido até agora. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre uma imagem muito forte que o livro apresenta. A ideia de estar dentro de um buraco, olhando lá para cima e sem saber de onde tudo isso surgiu. É uma coisa simples, mas que quando a gente leva a sério, muda completamente o jeito de enxergar esse mundo em que a gente vive. No fim do vídeo anterior, o livro nos deixou nesse cenário. Depois de todas as deformações, descidas e perdas de virtudes, nós terminamos dentro de um buraco. Não um buraco geográfico, não uma cratera que dá para marcar no mapa. É um buraco de condição. Um estado de existência limitado, cercado por bordas que a gente não enxerga, olhando lá para um alto que a gente não sabe mais nomear. Do ponto de vista do livro, esse mundo tão organizado por fora, com tecnologia, ciência, progresso material, é na verdade o fundo de um poço cósmico. Se a gente desse essa ideia para a vida comum, ela ganha um rosto que não é tão estranho assim. Quase todo mundo conhece em algum momento uma espécie de estranhamento discreto. Você acorda, toma café, pega transporte, responde mensagem, resolve tudo o que tem para fazer e de repente, entre um compromisso e outro, aparece algo um pouco deslocado. É como um quadro, pendurado um dedo acima do nível. Pouca coisa, mas o suficiente para incomodar o olhar. Às vezes isso aparece no metrô lotado, às vezes de madrugada em claro, às vezes naquele intervalo em que o barulho de fora diminui e o barulho de dentro aumenta. E aí surge, sem pedir licença, uma pergunta que não é sobre bairro, profissão ou família. É uma pergunta mais funda. Como foi que eu vim parar nesse tipo de mundo? Com esse corpo que envelhece, essas leis, esses limites, essa mistura de beleza, dor, saudade, surpresa. A filosofia do século XX chamou isso de estranhamento, de absurdo, de estar lançado no mundo. Já o livro, ele fala da mesma experiência, mas com outra gramática. Segundo a escrituração, nós somos habitantes de uma planície racional. Sim, somos deformados em animais racionais. Estamos vivendo dentro desse buraco sem lembrar de nada da origem de onde viemos. As duas linguagens, a sensação é parecida. Algo em nós parece um pouco desajustado à cena. Uma imagem que me ajuda aqui, e é importante dizer, essa imagem é minha e não está escrita assim no livro. É a imagem de uma casa confortável, construída em cima de um terreno mais improvisado. Por fora, tudo em ordem. As paredes da casa são firmes, o teto protege, o fogão esquenta a comida, a luz acende e a internet funciona. Mas tem uma sensação quase silenciosa de que a planta original, a planta daquela casa, era outra. A gente vive, mas não descansa completamente. Se a gente olha agora para o lado da ciência, a história também é conhecida. Há bilhões de anos, um estado de temperatura e densidade inimagináveis. O espaço se expande, a matéria se organiza, surgem partículas, átomos, estrelas, galáxias, planetas, enfim. E num cantinho de uma galáxia surge um planeta pequeno que entra numa combinação delicada de condições e a vida aparece, evolui e muito tempo depois surge um animal capaz de perguntar como eu vim parar aqui. É uma narrativa poderosa.
sustentada por observações, medições e equações. Mas no final, ela também nos deixa nessa cena. Seres conscientes, dentro de um cenário pronto que ninguém aqui viu começar. Todos tentando reconstruir de trás para frente a história que nos trouxe até esse ponto. O nome muda, universo observável, horizonte de eventos, expansão do espaço, mas no fundo o espanto é muito parecido com o buraco do livro Universo em Desencanto. Na minha leitura, o livro ele não entra em discussão com o Big Bang em momento algum, não discute com o campo da física. Ele não tenta disputar com os telescópios, nem desautorizar laboratório nenhum. O que ele faz é deslocar a questão para um outro mapa. Ele diz que esse universo de matéria, que a ciência estuda tão bem, não é o começo de tudo, mas uma fase de uma história maior, uma etapa de queda, uma espécie de exílio. Na narrativa científica, a gente poderia até dizer que somos filhos de uma explosão primordial, mas na narrativa do livro, nós seríamos exilados de uma eternidade, de uma planície de origem que veio descendo, se deformando, até se transformar nesse mundo em que a gente acorda todo dia. As duas imagens não coincidem, não são desenhos que se sobrepõem, mas olham para a mesma cena. Nós aqui, tentando viver num lugar que funciona, mas não se explica sozinho. Talvez a palavra mais próxima disso seja exílio. Não um exílio com fronteira, polícia, carimbo de passaporte, mas um exílio íntimo. Viver num lugar que é, ao mesmo tempo, o único disponível, mas no fundo não é a casa definitiva. O livro fala disso em termos próprios. Mundo racional, planície racional, queda, deformação, animal racional, imunização racional. A filosofia fala de finitude, solidão, a psicologia em angústia, vazio, sensação de não pertencimento. As religiões falam em vale de lágrimas, provas e expiações. Se a gente raspa um pouco de tinta dessas palavras, por baixo aparece uma experiência comum. Viver sempre um pouco fora de lugar. O livro Universo em Desencanto leva essa sensação ao extremo. Ele diz que esse estranhamento não é um defeito de personalidade, nem apenas um problema psicológico. É um sintoma. Sintoma de que estamos, de fato, numa condição que não é a nossa origem. Estamos em desencanto, fora da sintonia, da base racional de onde saímos. Nessa chave, o buraco não aparece como um castigo jogado de fora, mas como consequência natural daquele uso de liberdade em terreno instável que a gente já conversou nos vídeos anteriores, lembra? E esse incômodo que às vezes atravessa o nosso dia, esse não sei bem o que está errado, mas algo está, isso pode ser visto como uma memória remota da planície racional, um eco longínquo de uma harmonia que ficou para trás. Essa forma de estranhamento e memória é uma costura minha, novamente, um jeito de aproximar o que o livro descreve daquilo com que eu sinto na minha pele. Diante desse quadro, uma pergunta se impõe. Com ou sem palavra difícil, com ou sem teoria? Como se vive dentro de um buraco, sem saber de onde tudo isso surgiu? A humanidade respondeu a isso de muitos jeitos. Alguns bem concretos: trabalhar, acumular, se distrair, encher o dia de coisa até não sobrar espaço para a pergunta. Outros mais elaborados: filosofias, sistemas, mitos, religiões, ideologias, enfim. De um modo ou de outro, todos tentando transformar o buraco num lugar habitável, num endereço com alguma espécie de sentido. Na minha leitura, a cosmologia científica faz isso oferecendo um mapa grandioso. Ela mostra que a gente é parte de uma história cósmica, que o cálcio dos nossos ossos e o ferro do nosso sangue vieram sim de estrelas antigas. O livro Universo em Desencanto
faz algo parecido, mas em outra chave. Ele diz que por trás da nossa forma de animal racional existe um habitante da planície racional deformado, que o corpo sim é barro no buraco, mas o princípio racional é fio de origem. Se isso for levado a sério, o buraco deixa de ser apenas um lugar fechado e passa a ser também um cenário de reparo. Viver, então, acaba sendo um pouco isso. Aprender a fazer o que precisa ser feito aqui dentro. Trabalhar, amar, criar, cuidar, errar, refazer, mas sem reduzir a vida aos tamanhos da parede do buraco. Lidar com o cotidiano, mas sem esquecer que, do ponto de vista do livro, essa condição é provisória, não porque o mundo vai acabar amanhã, mas porque isso aqui não é tudo. Nos próximos vídeos, a gente vai descer ainda mais um lance de escada nessa narrativa da escrituração. Vamos acompanhar com um pouco mais de calma como esse buraco foi sendo preenchido. Vamos acompanhar como o foco de luz que reunia as virtudes perdidas se torna o sol, como a resina se fez cinza, como a goma se fez água e como a partir disso vão surgindo corpos cada vez mais deformados até chegar ao ser humano. Sempre deixando claro o que é citação ou resumo do livro e o que é comparação inventada por mim para tentar imaginar cada cena que eu tento descrever aqui. Se esse tema conversa de alguma pergunta que você tenha, mesmo que seja de forma discreta, eu te convido a seguir acompanhando com calma. Agradeço muito a sua atenção. E se quiser continuar essa conversa, é só chegar nos próximos vídeos. Obrigado.